salve amigos! Hoje é sexta-feira, para muitos ainda é feriado, mas aqui no canal é trabalho, é dedicação em prol da notícia, com responsabilidade e sem qualquer tipo de fake news, viu? Por isso eu peço, antes da gente iniciar esse programa, a sua moral, né? O seu like para ajudar no alcance desse vídeo na plataforma, o seu compartilhamento nas redes sociais ou em grupos de zap e, se puder, virando um membro oficial do canal. É mais uma forma de você ajudar esse trabalho a se manter no ar. Bom, no vídeo de hoje vamos continuar falando da preparação para o jogo contra o Inter. O que pode rolar em termos de time, trazer notícias do nosso adversário direto de Porto Alegre, com o setorista do clube e falar de nomes ventilados. Hoje surgiu mais um, o do volante argentino Bruno Zuculini. Mas será que tem mesmo negociação no ar? Eu fui falar diretamente com o pai do próprio jogador e te conto tudo, viu? Vamos em frente! Bom, amigos, vamos começar esse boletim de hoje falando do time que pega o Internacional no próximo domingo à tarde no Beira-Rio e precisando voltar na bagagem mais do que nunca com os 3 pontos. Hoje o Vasco está com 6 e, inclusive, um empate. Nem um empate, né? Tira a equipe da zona de rebaixamento nesta rodada. Precisa sim vencer, até para compensar as seguidas derrotas em casa e poder em São Januário abrir um caminho para, de repente, uma sequência positiva, né? Já que pega o Goiás na próxima rodada, que hoje é um dos concorrentes diretos para sair do Z4. E ao que parece, além das mudanças de ordem técnica e tática, o técnico Maurício Barbieri será obrigado a mexer no time também por motivo de contusões, hein? Agora à tarde vem uma confirmação de que o volante Andrei Santos, que acabou de voltar da seleção sub-20, não se recuperou das suas dores no joelho e por isso está vetado desde já para esse compromisso. Lembrando que o Andrei fica no Vasco até o final de junho, já que em julho terá que voltar, né, se apresentar ao Chelsea, que o contratou junto ao Vasco. Por isso só teria mais 2 jogos pela frente. E ele seria titular, já que o pensamento do Barbieri era retornar, né, com aquele esquema de 3 volantes e abrindo mão dos 3 zagueiros, que não deu certo contra o Flamengo. Fica a dúvida agora se o Barbieri vai adiante com essa ideia ou tentará, de repente, colocar uma formação mais ofensiva, né? Com a lesão do Andrei, o Galarza pode ser mantido nessa posição caso ele queira continuar com 3 volantes, ou até mesmo o garoto Marlon Gomes ser testado por ali para dar uma maior criatividade ao meio-campo. Já na frente, muitos jogadores de olho buscando um lugar no time. Há uma tendência do PEC retornar, até porque o Orediano decepcionou e por motivos também de contusão é outro que fica de fora dessa partida. Mas na posição do Alex Teixeira, o Figueiredo e até mesmo o garoto Ryan, de 16 anos, que foi testado nessa posição nessa semana, pode receber uma oportunidade, né, a fim de dar mais uma mobilidade ofensiva à equipe. Enfim, o Barbieri novamente mudando o time, na esperança de virar esse jogo negativo. Mais uma derrota domingo, meus amigos, tornaria a sua situação mais insustentável do que já está. E você, quem colocaria aí na vaga do Andrei Santos? Deixe seu comentário embaixo do vídeo. Bom, agora chegou a hora da gente falar do Internacional do Mano Menezes. Vamos atualizar as informações do Clube Gaúcho, que tem desfalques importantes também, porém conta com outras voltas e mais possibilidades para o decorrer do jogo. Mas quem vai trazer todos esses detalhes do Colorado é o competente repórter do Grupo RBS, o Felipe Duarte. Felipe, muito bem-vindo ao canal. O que você tem para nos contar sobre o Inter? Olá, Marcos, tudo bem? Prazer estar participando com você, prazer estar contribuindo com as informações do Internacional para esse jogo de domingo, né? O Inter realizou alguns treinamentos, foram 2 treinamentos desde que retornou de Montevidéu, onde empatou com o Nacional pela Libertadores por 1-1, inclusive um jogo que adiou, de certa forma, a chance do Inter se classificar às oitavas de final, ficou tudo para a última rodada, né? Então se fala muito mais sobre essa briga do Inter para chegar às oitavas de final da Libertadores do que propriamente sobre o Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, o Inter precisa vencer o Vasco, ainda mais um jogo dentro de casa, se projeta 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio, e para essa partida o técnico Mano Menezes vai ter que fazer no mínimo 2 alterações na equipe, se compararmos ao time que jogou lá no Uruguai. O meio-campista Carlos de Pena, que é canhoto, é um ponta esquerda, foi indicado ainda pelo Alexander Medina no ano passado, vinha jogando como um volante e apareceu nesse jogo contra o Nacional como um meia aberto pela direita. Ele, no entanto, deixou o gramado
sentindo dores na coxa, foi submetido a um exame no retorno da delegação a Porto Alegre, que diagnosticou uma lesão muscular na coxa direita. Deve parar de 3 a 4 semanas, expectativa é que ele retorne justamente contra o Independiente Medellín. Além do Depena, outro desfalque é o Johnny, volante que foi convocado para a seleção americana. Ele nasceu nos Estados Unidos e tem sido convocado por lá. Vai jogar semifinal e final, ou disputa do terceiro lugar da Liga das Nações da CONCACAF. Então são, no mínimo 2 trocas que o Mano Menezes vai ter de fazer. No lugar do Johnny, deve entrar o Campanharo. E no lugar do Depena, uma alteração tática, né? O Pedro Henrique, que atua como um ponta, como um atacante aberto pela esquerda, passa para o lado direito e o Wanderson ingressa do lado esquerdo. O Wanderson também é um atacante. Uma outra possibilidade de mudança é a saída do zagueiro Gabriel Mercado, foi ausência no treino dessa sexta-feira, por desgaste físico ficou fazendo atividades na academia, e aí o Rodrigo Moledo treinou no lugar dele. Tá? Uma provável escalação do Internacional, portanto, tem John, Igor Gomes, Vitão, Moledo e René, Rômulo, Campanharo, Pedro Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. Essa é a provável escalação do Internacional. Existe também a grande chance do Charles Arangues estrear, mas aí ingressando no decorrer da partida. Ele já havia sido relacionado para a viagem ao Uruguai, lá não entrou no segundo tempo. Ele vem de um longo período parado, né? Já passou pelo Inter lá em 2014, 2015, depois foi vendido ao Bayer Leverkusen, e desde que ele retornou da Alemanha, ele ainda não jogou pelo Inter. Já está apto legalmente para jogar, né? Veio como um jogador livre no mercado, rescindiu o contrato dele na Alemanha. Mas ele não joga desde outubro. Ele teve uma lesão muito grave, uma lesão muscular na panturrilha, fez essa recuperação aqui em Porto Alegre e agora se tem essa expectativa de que, ao menos no segundo tempo, ele ingresse diante do Vasco e possa fazer a sua reestreia com a camisa colorada. Tá certo? São essas informações do Internacional para o jogo contra o Vasco. Abração. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí pela sua contribuição no canal Detetive Vascaínos. Bom, galera, vamos deixar de lado esse jogo e voltar a falar do mercado da bola. Com a aproximação da janela e com a necessidade do Vasco se reforçar, muitos nomes acabam sendo ventilados, especulados ou até mesmo chutados. Na maioria das vezes, sem qualquer fundo de verdade. E hoje saiu uma notícia, né? Dando conta de que o volante argentino Bruno Zuculini, que pertence ao River, mas está sem atuar desde fevereiro, quando rompeu seus ligamentos cruzados, estaria em negociações com o Vasco. Ou seja, até julho, ele estaria aí 5 meses sem disputar uma partida. Até que ponto o Vasco abriu mesmo negociações neste momento com o jogador? Bom, para a gente esclarecer essa situação do Bruno Zuculini e saber sobre esse interesse do Vasco, eu fui ouvir o pai do atleta, que também o representa, o senhor Marcelo Zuculini, que aliás foi muito gentil, me dando um retorno de bate-pronto. Confira aí então o que ele me disse sobre o seu filho. Havia um real interesse do Vasco, o qual nos orgulha muito, mas neste interim, Bruno se lesionou e ainda está em recuperação. Agora devemos esperar que lhe deem a alta, esteja jogando e aí ver seu futuro. Ainda tem contrato até o fim do ano. Bom, então como vocês puderam ver aí, meus amigos, o interesse no Zuculini realmente existiu, mas antes dele se machucar gravemente. Agora, pelo que o pai falou, né? Pelo que ele deixou nas entrelinhas, não há negociação em andamento. Ainda mais que o jogador está em recuperação, transição e precisa ser reavaliado por lá para poder retornar 100% aos gramados. Eu acho até estranho, né? O Vasco buscar esse tipo de atleta neste momento, pois não é um nome pronto para atuar na atual conjuntura. Uma incógnita, né? Devido ao tipo de contusão que ele teve. Não me parece que neste momento seria um jogador a ser tentado, ser buscado pelo Vasco. Acredito sim que o Vasco tem um atleta no radar e pode voltar a tentá-lo mais à frente. Enquanto isso, vai em busca de jogadores prontos. Então, meus amigos, a situação é essa. Bom, então, por hoje, mais um ponto final neste boletim do canal Detetives Vascaínos. Como eu disse, aqui é informação com responsabilidade e apurada, sem qualquer chute. Agradeço demais a sua audiência. E em breve eu estou de volta com mais informações sobre o Vasco, sobre esse duelo do próximo domingo. Um grande abraço e até lá!